Olá, tudo bem? Você sabia que é possível utilizar o mecanismo de correlação do Event Log, captando eventos de forma personalizada e até mesmo acessando relatórios com timeline? Não? Então se liga que essa dica é para você. Vem comigo! TI, engenharia, TI, bomba, TI, vencer, se superar. Com a dica da semana. Auditar, gerenciar, monitorar, fazer crescer. Deixe sua TI com a C. Muito bem, já estamos aqui logados no nosso Event Log Analyzer, onde nós vamos acessar a opção de correlação. Aqui nós já conseguimos visualizar um pequeno gráfico, né, onde nós temos aqui alguns logs, né, alguns eventos que foram captados pelo Event Log. Aqui nós temos algumas opções, relatórios, né, de correlação, então ele já traz algumas informações prontas. Então nós temos aqui de força bruta, login excessivo, né, com falha, né, falha também de login de VPN. Então nós temos aqui diversas opções nos quais nós podemos aqui utilizar, tá? De início, né, assim que quando a ferramenta ela é instalada, é necessário que a gente habilite, né, essas correlações. São correlações que já são prontas, né, do sistema e que é possível utilizar. E para habilitar, né, para ter acesso, para começar a gerar esses relatórios, né, captar essas informações, nós vamos fazer a gestão dessas regras. A gente consegue perceber aqui que as regras estão todas ali inativas, porém com a opção de visualização, né, de relatórios, tá? Nós temos aí em torno de 40 regras de correlação, né? Então nós podemos aí passar aí para as páginas seguintes, que nós vamos ter aí diversas informações, né, que nós podemos habilitar. Para habilitar é muito simples, né? Basta clicar em ativar. E nós podemos também criar uma correlação personalizada, de acordo com a nossa necessidade mesmo. Então, quando clicamos aqui em criar, nós somos direcionados, né, para uma outra tela, onde nós vamos selecionar quais são os tipos de evento, né, que nós vamos fazer aí as correlações, né, se são eventos de login, se são eventos de workstation. Então, nós temos aqui, por exemplo, eventos de login, né, falhas de login. Então, nós podemos aí captar falhas de login excessivas, né, tanto de VPN quanto de login comum, né, direto da rede. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui e ele já me abre, né, os critérios nos quais eu quero adicionar relacionados a essa falha de login. Então, por exemplo, eu posso determinar por tipo de dispositivo, mensagem, nome do dispositivo, se é um dispositivo remoto, por usuário, por exemplo. Então, às vezes você tem um usuário crítico aí, um usuário admin, né, com um acesso privilegiado, você quer acompanhar a atividade, né, a geração de eventos relacionados a esse usuário. Então, você pode também, tá? Nós vamos colocar aqui por tipo, né, de dispositivo. Então, ele vai ser aí equivalente, né? Então, quando for um dispositivo, por exemplo, o Windows, eu posso adicionar outros critérios também. Posso clicar aqui e adicionar outros dispositivos se eu quiser, mas vamos dizer que eu quero um Windows, tá? Quero adicionar aqui outro critério da quantidade, né, de ações relacionadas a essa falha. Então, por exemplo, se houver aí 30 tentativas, né, 30 ações de falha de login em 5 minutos, tá? Eu quero que seja ali gerado um evento, tá? Então eu quero que seja gerado um evento para que eu possa ver, né? Isso aí é uma anomalia. Às vezes algum software mal intencionado é instalado e fica tentando aí logar diversas vezes, né, dentro do seu ambiente. Então tem aí essa opção de gerar esse evento, tá? Então, isso seria uma falha de segurança. Isso pode ser muito utilizado, por exemplo, na VPN, né? A gente sabe que muitas vezes os usuários estão aí em home office, aí essa senha muitas vezes fica ali exposta. Então, você tem ali um controle, né? Uma visualização dos eventos. Então, nós temos outros eventos, por exemplo, né, de conta criada, de conta deletada, grupo deletado. Eu tenho diversas outras opções, né? Eventos de database, SQL,
web server. Então, eu consigo visualizar e trazer as ações, né? O que seriam as ações? Aquilo que o agente, ou o agente invasor, ou o usuário, ou o serviço está executando naquele momento, e eu quero que gere ali um log, um evento específico. Então, eu já tenho aqui, por exemplo, essa correlação. Então, eu tenho na primeira ação, não vou adicionar nenhuma outra. Então, todos os dispositivos que forem Windows, né? Se houver essa determinada ação, né, de 30 tentativas aí em 5 minutos, eu quero que seja gerado um evento. Né? Então, às vezes, você tem um ambiente crítico, né? As pessoas muitas vezes esquecem a senha, ou então um ambiente crítico devido às informações que hoje, né, a gente sabe que as informações valem bastante, né? Valem dinheiro, né? Então, a gente sabe que quanto mais você tiver ali um monitoramento, né, eficaz, inteligente, né, que vai te ajudar bastante, e o Event Log faz esse processo para você. Tá? Então, nós vamos dar um nome, né, para essa correlação, essa regra, né, e vamos criar. De imediato, né, ele já informa para a gente que essa regra foi criada, ela inclusive já está ativa, e eu posso adicionar a um perfil de alerta. Tenho aqui a correlação que vai me gerar as informações, os relatórios, mas eu quero aí ter uma tomada de ação. Tá? Então, quando isso acontecer, eu quero poder ter uma ação imediata. Então, às vezes, por exemplo, o administrador da rede ele está ausente, ou então pode acontecer num final de semana, fora do horário de trabalho, e eu quero que isso seja de forma eficaz ali, aquele processo, né, que é um processo anômalo, seja interrompido de imediato. Então, eu posso adicionar aqui, por exemplo, para habilitar o perfil de alerta, e automaticamente ele pergunta se eu quero adicionar essa correlação a um alerta, e esse alerta vai tanto gerar o aviso, que é um aviso, né, de criticidade, ele vai me gerar esse alerta no meu dashboard, quanto ele vai me permitir criar um workflow. Tá? As notificações podem ser enviadas por e-mail, tá? E SMS. Então, eu consigo trazer essas notificações para mim. Tá? Então, eu consigo, relacionado a todos os alertas, né, ter um período aqui, por exemplo, eu quero ser alertado aí de segunda a sexta, tá? Eu quero ser alertado somente naquele dia. Não, eu quero, já que é um ataque aí, pode ser um ataque de força bruta, pode ser uma tentativa de invasão, eu quero que seja alertado todos os dias que acontecer, todos os alertas eu quero que isso seja ali notificado, tanto por e-mail quanto por SMS. Então, muito tranquilo. Por e-mail, basta habilitar, né, ter configurado também o servidor de e-mail. Tá? E por SMS também, configurar ali o servidor de SMS. Bastando essa configuração, eu vou configurar o meu workflow. Tá? Então, eu vou habilitar esse workflow. Ele já me traz algumas regras de workflow já prontas. Tá? Então, eu tenho o alerta por pop-up, tenho aqui o encerramento do processo, né, a pausa, né, do serviço, a parte de desabilitar o computador. Então, por exemplo, aquele usuário está acessando um determinado computador, está gerando esse tipo de anomalia, vou desabilitar aquele computador, ele já não vai conseguir logar mais ali no meu ambiente. Posso habilitar o logoff daquele usuário e, além disso, desabilitar aquele usuário da minha rede. Então, eu posso ter toda essa tomada de ação. A partir desse momento, também, eu posso adicionar o workflow personalizado, tá? Vou clicar aqui, ele vai me perguntar se eu quero sair dessa página. Então, vamos salvar, primeiramente, né, dar um update. Nós temos aqui as opções que nós criamos, tá? Então, a gente consegue achar, por exemplo, aqui a nossa dica. Vamos pesquisar aqui. Pronto. Já encontramos aqui, tá? Então, nós temos aqui a nossa dica, nós temos aqui configurado o tipo de notificação, nós temos o workflow. Vou tentar realizar aqui uma edição, né? Nós já temos aqui habilitado, mas eu quero adicionar um workflow diferente, tá? Apesar de já estar salvo, eu quero habilitar, ele vai me tirar dessa tela e vai me levar para a parte de regras de workflow. Então, ele já possui aqui alguns já disponíveis, né, como foi a de bloqueio de USB, a parte de desabilitar o computador também, né, eliminar o processo.
E temos aqui um que já está associado, ele inclusive mostra o histórico desse workflow, tá? Para a gente ter todas as informações, né? Onde está habilitado, mas eu quero criar um outro workflow, tá? Então eu tenho diversas opções aqui. Temos ações, né, de rede, né, pingar o dispositivo. Às vezes você tem um servidor aí que porventura ficou offline, eu consigo habilitar esse workflow para que, quando isso acontecer, né, dependendo do meu perfil de alerta, da minha correlação, eu consiga pingar esse dispositivo e verificar se ele está funcionando ou não, né? Tem a parte de processo, startar processo, parar processo, testar processo. Serviços, a mesma lógica, né? Teste, stop e start. Tenho também ações relacionadas ao Windows, logoff, desabilitar o USB, executar algum script personalizado, statar o sistema. Nós temos ações relacionadas ao usuário. Então, por exemplo, se eu encontrei ali aquele usuário fazendo alguma coisa que não deveria, eu posso clicar e arrastar, desabilitar, né, o usuário que está fazendo, né, trazendo esse prejuízo, adicionar um nome, tá, para essa regra. Clico em OK. Consigo, posterior a isso, por exemplo, desabilitar aquele computador. Também posso determinar. Então, de acordo com as informações que eu tenho, né, eu consigo tomar as ações de segurança. Então, eu vou adicionar esse workflow para que ele seja atrelado ao meu alerta, ao perfil de alerta. Então, além do alerta que é gerado para mim no meu dashboard, no meu relatório, eu tenho a tomada de ação também, evitando um prejuízo maior. Então, imagine você estar aí num horário fora do trabalho, você está longe do seu ambiente, longe de qualquer acesso, e acontece um ataque de força bruta, por exemplo, no seu ambiente, e você não tem ali uma ferramenta de automatização que vai fazer esse processo de segurança, que vai desabilitar aquele usuário, que vai desabilitar aquele dispositivo, que vai parar aquele serviço, e aí, quando a gente vai ver, o prejuízo é enorme. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho ali os meus alertas, os meus logs, né, os meus dispositivos ali cobertos por uma ferramenta CIEM que vai trazer as informações que você precisa, vai facilitar bastante a sua vida na hora de gerenciar toda a sua rede. Tá? Então, é possível realizar esse tipo de configuração, é muito simples, né? A ferramenta de correlação vem para facilitar esse tipo de captação de informação. Nós sabemos que cada dia mais os ataques estão mais criativos, vamos dizer assim, e a gente sabe que muitas vezes a porta de entrada é a ponta final, né? E quanto mais pudermos captar as informações desses dispositivos, desses usuários, né, esses alertas, esses eventos dentro do nosso ambiente, nós vamos trazer mais segurança. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe o nosso canal e até a próxima!